Vem cá, por que você está tomando whey protein? Você sabe por que você toma? Ele vale a pena mesmo para você gastar teu dinheiro, você investir em cima disso? Você precisa disso mesmo? É isso que a gente vai trocar de ideia hoje, beleza? Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Daniel Charem, eu sou professor e nutricionista esportivo. Em primeiro lugar, o que é o whey protein? É um conjunto de proteínas extraídas do soro do leite. O leite ele contém diversos tipos de proteínas. A principal proteína que compõe o leite é uma proteína muito grande, muito gigante do ponto de vista de peso molecular, chamada de caseína. 80% do conteúdo das proteínas do leite é albumina, e os outros 20% são proteínas que nós encontramos do soro do leite. Dentre essas proteínas do soro do leite, conhecidas como whey protein, nós temos a beta-lactoglobulina, ou beta-lactoglobulinas no plural, né, que contém aproximadamente 25% da amostra de BCAA dentro desse produto. Nós temos a alfa-lactoalbumina, que contém mais ou menos 6%, 5% do conteúdo de triptofano, também dentro da amostra. Para vocês terem uma ideia, a maior fonte dietética que nós temos que contém triptofano são as amostras de whey protein. Interessante, né? Nós temos um pouco de soroalbumina bovina, também nessas proteínas do soro do leite, e várias outras frações proteicas com destaque para uma proteína antioxidante chamada de lactoferrina, que tem até algumas propriedades funcionais interessantes. É por conta disso que existem artigos que buscam entender se existem possibilidades funcionais a partir do consumo das proteínas do soro do leite. Eu listo aqui na descrição esses artigos para vocês, tá bom? Um artigo do Pimentel aí de 2012, muito interessante. E essas proteínas do soro do leite, o que elas têm de vantagem? O que elas têm de mais interessante para o mercado começar a fazer um grande barulho sobre o consumo delas? O que elas têm de interessante, em primeiro lugar, é o perfil de aminoácidos que saem dessas proteínas que eu citei. Além dessas proteínas conterem uma boa qualidade e uma boa quantidade de aminoácidos essenciais, que são aqueles aminoácidos que o nosso corpo não sabe produzir, e que são fundamentais para sintetizar proteínas no nosso corpo, os aminoácidos essenciais. Então, além da gente ter uma boa quantidade e uma boa qualidade desses aminoácidos, dando destaque para a leucina e para os outros aminoácidos de cadeia ramificada, como a valina e a isoleucina, essas proteínas também têm uma capacidade de digestão pelo nosso sistema digestório muito ágil, muito rápido e muito fácil. E isso coloca os produtos da digestão, os aminoácidos e os peptídeos, na corrente sanguínea, uma velocidade muito grande. Então, existem vários trabalhos que mostram que a taxa fracional de síntese proteica, a partir da comparação entre proteínas do soro do leite e outras proteínas, como a própria caseína ou proteínas da carne animal, mostram que a velocidade de estímulo a essa síntese proteica ela é muito mais rápida a partir do consumo das proteínas do soro do leite. Tem pessoas que mal interpretam esses resultados, não deliberadamente, entendendo que isso geraria um aumento de massa muscular maior. Mas por que é uma vantagem, então, se não há necessariamente um incremento na possibilidade de a gente aumentar a massa muscular? A vantagem é no fato de que mais rapidamente você se recuperaria de uma sessão de treinamento. Cara, isso para um atleta de alto rendimento é uma maravilha, principalmente se ele tiver mais de uma sessão de treino ou competição naquele dia. Então vamos a uma primeira colocação bastante polêmica, que é: o whey protein vai aumentar a sua massa muscular? E a resposta é assim, de maneira bem grosseira, a resposta é não. Ué, como assim, Daniel? É claro que ele não vai aumentar a sua massa muscular. O que aumenta a sua massa muscular é uma combinação de 3 fatores. Número 1, você precisa de um treinamento de resistência muscular. Número 2, isso com uma boa assiduidade, né? Número 2, você precisa acertar o seu consumo proteico no intervalo de 24 horas de maneira a não ser nem deficitário e nem exagerado. Se for deficitário, aí você não vai sintetizar proteína muscular numa boa quantidade mesmo. Se for exagerado, você até vai conseguir sintetizar proteínas musculares. Mas você pode começar a jogar contra também o processo de síntese proteica muscular, porque você vai começar a afetar outras questões do seu corpo, como por exemplo um estímulo à termogênese corporal, dependendo do consumo de outros nutrientes e do consumo energético, e você pode começar a ter uma grande produção de escórias nitrogenadas. Isso atrapalharia certamente uma melhor síntese proteica muscular.
E qual é o terceiro fator? O terceiro fator é ter uma boa regulação hormonal. Não ter nem a deficiência e nem um exagero, uma resistência de hormônios que participam da síntese proteica muscular e do anabolismo muscular como um todo. Que hormônios são esses? Se você está pensando na testosterona, você pensou errado. É importante pensar em outros dois hormônios antes disso. Primeiro a insulina e depois a IGF-1, também conhecida como somatomedina. IGF-1 vem do termo em inglês Insulin-like Growth Factor Number 1, o fator semelhante à insulina número 1. Né? Esse fator semelhante à insulina número 1 e a insulina, eles estimulam o processo de síntese proteica muscular, bem como a presença dos aminoácidos dentro da célula, com destaque para a leucina, mas é claro que você precisa de todos os aminoácidos essenciais para que esse processo ocorra, porque eles acabam estimulando ali no núcleo da célula fatores de crescimento com destaque para mTOR, para que eles estimulem novamente a própria síntese proteica muscular. E aqui eu faço mais uma ressalva para a gente. A hipertrofia do músculo, por definição, é o aumento de volume do músculo. E o aumento de volume do músculo não acontece somente porque a gente aumenta a quantidade de proteínas musculares. Isso é um fator importantíssimo, porque isso vai dar mais força para o músculo, isso vai dar mais potência para o músculo, isso vai dar mais resistência para o músculo. Valências fundamentais para a parte esportiva. Mas a hipertrofia também se dá pelo aumento de volume do conteúdo de glicogênio muscular, que é o polissacarídeo de armazenamento, o carboidrato de armazenamento que nós temos no nosso músculo, e também pelo aumento hídrico. A combinação desses três vai gerar um músculo mais volumoso, mais amplo, mais bonito até. Percebe? Então, é importante a gente dissociar esses fatores, hipertrofia muscular e síntese proteica muscular. Então, consumo isolado de proteínas do soro do leite e acreditar isso ao aumento de massa muscular sem treinar adequadamente, sem ter uma boa distribuição proteica na dieta ou hormonal, e aí quando eu falo hormonal, fisiologicamente discutindo, evidentemente, o cara não vai ter bons resultados. É a mesma coisa que você achar que indo para uma churrascaria, você vai aumentar a tua massa muscular. É o mesmo raciocínio. Nós temos um artigo publicado em 2014 pelo Phillips, e eu coloco aqui na descrição para vocês também, que mostra que independentemente da fonte de proteína que você consumir para colocar aminoácidos no seu sangue, ou seja, não importa como os aminoácidos chegaram no seu sangue, se eles chegaram porque você tomou um suplemento como whey protein, ou se você comeu uma fonte de aminoácidos como carnes, como leite e outras coisas, ou se você injetou aminoácido na tua veia, não importa como eles chegaram lá, a síntese proteica muscular vai acontecer do mesmo jeito, não há diferença, tá certo? É importante a gente diferenciar isso. Pô, Daniel, mas e a questão da vantagem das proteínas do soro do leite serem rapidamente digeridas? Isso não favoreceria uma hipertrofia muscular? Não, isso favorece uma recuperação do dano muscular ocasionado pelo treinamento. Então não confundam esses dois cenários. Você pode usufruir do consumo do whey protein para gerar aumento de massa muscular cumprindo as outras duas prerrogativas? É claro que sim, contanto que ele faça parte da computação de proteínas do teu dia. Percebe? Então é fundamental isso. Para a gente otimizar o processo de síntese proteica muscular, além de acertar a quantidade de proteínas do dia, também é muito importante que a gente consiga distribuir essas proteínas no máximo de refeições possíveis, com um bom intervalo entre essas refeições. Porque a garantia da presença de aminoácidos no sangue no teu período de recuperação após treino te deixa passível de estar sempre estimulando uma boa síntese proteica. E é claro que isso vai desembocar num músculo mais forte, mais volumoso na sequência, tá certo? Então, de uma forma mais simples, seguindo essa linha de raciocínio, pensa comigo o seguinte: você precisa se perguntar se vale a pena você consumir essas proteínas do soro do leite, uma vez que, da maneira como nós acabamos de explicar, outras proteínas de boa qualidade, de origem dietética, proteínas de origem do ovo, por exemplo, né? A ovoalbumina é a mais importante delas, proteínas de origem da carne animal, elas vão te garantir a presença de aminoácidos no seu sangue. Pô, Daniel, eu sou vegetariano, eu consigo isso? Consegue. A proteína isolada da soja tem uma excelente qualidade também no que tange a perfil de aminoácidos e tem um tempo de digestão e absorção intermediário quando comparado com proteínas sólidas e a proteína do soro do leite que a gente está falando agora. A caseína, por exemplo, que é uma proteína extraída do leite, tem um tempo de digestão e absorção muito mais lento, muito mais retardado, né, no processo absortivo, tá certo? Então você pode estar se perguntando isso, né? Então eu consigo ajustar a minha dieta
aumentar a minha massa muscular, independentemente do consumo de suplementos? É óbvio que sim. E por vezes isso pode até ser mais vantajoso. Por exemplo, quando você acaba de treinar e rapidamente os nutrientes caem na sua corrente sanguínea, você vai cessar o processo catabolizante induzido pela atividade física. A oxidação de gorduras vai ser estimulada a cessar. A lipase hormônio sensível, que é a enzima que gera o processo lipolítico intramuscular e dentro de outros tecidos também, ela vai reduzir a sua atividade, ela vai cessar a sua atividade em função da chegada de nutrientes. Assim que os aminoácidos caírem na corrente sanguínea, a gente vai ter um estímulo à produção da insulina. A insulina ela não é só estimulada pela presença de glicose no sangue, ela também é estimulada pela presença de aminoácidos e também de ácidos graxos, tá? Importante também ter uma noção em cima disso. A insulina, quando ela gerar essa informação, essa mensagem química para a célula não vai ver mais a necessidade de ficar catabolizando conteúdos, depósitos nutricionais para te manter produzindo energia. E qual é a desvantagem disso? Bom, se você quer ajustar a tua composição corporal, também reduzindo seu conteúdo de gordura, talvez isso te atrapalhe. Eu não estou dizendo que o consumo de whey protein vai necessariamente te engordar. Ele pode te engordar dependendo do restante da sua dieta, mas certamente se você tomar uma dose de whey protein imediatamente após a atividade física, você vai diminuir a tua possibilidade de maximizar a queima de gordura induzida pelo treinamento. Isso pode retardar a definição do teu corpo. Daniel, se eu consumir afastado do treinamento, vale o raciocínio que a gente está falando de um produto que é insulinotrópico. Ele vai estimular a secreção de insulina e você pode ter um pico de insulina no teu dia que talvez você não queira. Importante ressaltar isso. Tá? Ele vai necessariamente me causar resistência à insulina? Óbvio que não. A resistência à insulina depende de vários fatores relacionados a um exagero de consumo dietético, outras questões inflamatórias que nós podemos discutir numa outra ocasião. Tudo bem? Então pense que o consumo dietético de boas fontes proteicas já te garantiria a proteína que você precisa no dia para aumentar a tua massa muscular. A diferença para o consumo da suplementação de whey protein está na velocidade de recuperação. Então, se você é um atleta de alto rendimento, um atleta de elite, excelente, você precisa se recuperar rápido entre as suas sessões de treinamento, que você treina todo dia. Todo dia, toda hora, e você compete por performance. Então, aí tudo bem, faz muito mais sentido. Se você não é um atleta de elite e quer usar o whey protein, você precisa responder outras perguntas, que é: eu consigo fechar a minha dieta em 24 horas com o consumo em quantidade e qualidade de proteínas? Se a resposta é sim, não invista no whey protein. Se a resposta é não, eu não tenho tempo, eu não sei preparar, ninguém consegue me ajudar, vale a pena. Você pode retardar o processo digestivo e absortivo do whey de acordo com o tipo de whey que você for adquirir. Quanto maior o percentual de grau de hidrólise, mais rapidamente ele é digerido e absorvido. Quanto maior a presença de outros nutrientes na composição do produto, ou seja, quanto menos isolado ele é, também mais lento vai ser o processo aí digestivo e absortivo. Leve isso em consideração. A presença de gorduras retarda esse processo. Tá? Outro detalhe que você tem que levar em consideração é se você tem alergias ou intolerâncias. Tem pessoas que têm alergia a proteínas do leite da vaca ou intolerância a carboidratos como a lactose. E o whey vai ter. Daniel, existe whey que não tem? Existe. O whey que é 100% isolado, ele não vai ter carboidrato, então ele não vai ter lactose. Aí você poderia consumir. Agora, se você tem alergia às proteínas do leite da vaca, aí você não deve nem se aproximar dele. Outro fator que você deve levar em consideração, principalmente se você for um adolescente ou se você tiver problemas com a incidência de oleosidade de pele ou acne, é que pela secreção de insulina e o estímulo ao próprio IGF-1, nós temos diversos trabalhos, que eu também coloco na descrição, que demonstram para a gente que o consumo de suplementos proteicos, especialmente suplementos que contêm whey protein, podem estimular a presença e a manifestação de acne vulgares nas pessoas. Então tem vários indivíduos que eu atendo que eu acabo não prescrevendo whey protein por conta dessas características, tá? Isso não acontece apenas com whey. A caseína também faz isso, né? Produtos de leite são fortes em gerar essa questão acneica. Então leve isso em consideração na hora de você pensar em adquirir o produto. Tudo bem? Por fim, somente as marcas importadas elas são boas e as marcas nacionais não são interessantes? E a verdade é que não. O que você precisa fazer é uma investigação muito simples para ver se essas marcas, brasileiras ou não, se elas têm algum crivo aqui no Brasil pela Anvisa, pelo Inmetro ou por outros órgãos de fiscalização de qualidade dos produtos. Número 1. Número 2, vocês podem fazer investigações rápidas para ver se aquelas marcas já se envolveram em problemas de contaminação deliberada ou por questões dopantes com atletas de alto rendimento ou não.
Número 3, ver se essa marca tem um bom tempo de mercado, né, e uma confiança. Cuidado com pessoas que falam em nomes de marcas e tal, pelo conflito de interesse, evidentemente. Então são pesquisas que a gente deve fazer para se assegurar que a gente está adquirindo um bom produto. Então, em resumo, o Whey Protein é um produto interessante? É claro que ele tem vantagens maravilhosas para quem precisa dessas vantagens. E se você só está buscando aumento de massa muscular do ponto de vista estético, você não é obrigado a tomar esse produto, porque isoladamente ele não vai aumentar a tua massa muscular. E número 2, ele pode até te atrapalhar a chegar no alvo que você gostaria, dificultando o processo de oxidação de gorduras pós-treino. Isso pode acontecer. Tudo bem? Se vocês tiverem dúvidas, colocações, críticas, eu estou aqui à disposição de vocês. Eu espero que vocês estejam gostando do canal. Dá uma curtida aí pra mim, que dá uma força muito grande. Se inscreve aqui no meu canal, recomenda pro amiguinho, pra amiguinha. Eu te espero numa próxima vez, beleza? Um grande abraço e tamo junto.